até porque são as lives das eleições para o Legislativo, que são as eleições onde realmente a gente pode promover uma mudança aqui na política do município. Na eleição para o Executivo já está tudo dominado, a gente não tem muito o que fazer, mas as eleições mais importantes sempre são as eleições para o Legislativo, até como eu falava até quando eu era candidato a prefeito, de dar maior importância para as eleições do Legislativo. Os vereadores que vão ser eleitos nessa legislatura, para essa próxima legislatura, têm uma grande responsabilidade com o município, né? A começar pelo valor do salário, né? É um valor muito alto, é um valor exorbitante, 8.500, vai dar no líquido 7.000 e alguma coisa, que os vereadores dessa atual legislatura votaram para a seguinte, né? Então, todos têm que ter essa responsabilidade de honrar esse recurso que vai ser recebido e trabalhar para a criação de mandatos, né? Mandatos no sentido literal, no sentido jurídico do termo, no sentido de representatividade. O mandante, o eleitor manda e o mandatário, o candidato parlamentar eleito, obedece, né? Tem que existir essa relação. A gente sabe que existem muitos mecanismos para corromper esses mandatos, para fazer esses mandatos deixarem de ser mandatos, e os candidatos a vereador têm que estar muito conscientes da existência desses mecanismos para poder se defender e manter um mandato até o final dos 4 anos. Da mesma forma que os partidos existem para desagregar o tecido comunitário, o parlamento está estruturado de uma forma similar, para dar essa sensação falsa de status, de conforto, de glamour para a classe política, né? Tudo dentro da Câmara está estruturado para fomentar a cumplicidade entre os políticos de uma forma até mais intensa e mais eficiente do que os partidos. Colocar eles juntos, né? Formar esses laços de solidariedade entre os vereadores pelos seus privilégios, né? Todo mundo chama o outro de excelência, e não é só isso, são muito sutis as programações psicológicas, emocionais e até mesmo físicas lá de dentro, né? Tudo está montado dentro da Câmara para que os vereadores deixem de ser representantes do povo perante o poder e se tornem representantes do poder perante o povo. Até na arquitetura da Câmara a gente pode perceber isso. E essa atual Câmara, que eu considero a pior Câmara de todos os tempos, fez uma reforma na Câmara que demonstra isso, né? A gente vê, antigamente o brasão do município estava em destaque, agora o brasão da República está em destaque. O espaço entre os vereadores está maior, menos espaço para o público. Foi retirada a sala de reunião dos vereadores, que virou uma garagem. Tudo está configurado para incentivar essa mudança, essa corrupção dos mandatos, para fazer com que os vereadores se tornem representantes do poder perante o povo. E a ideia dessa live é justamente juntar forças com os candidatos para a gente se defender dessa estrutura, né? Até o móvel, que era o plenário, que era feito por um ex-vereador, agora foi retirado, né? Com um móvel mais distante, com um ar mais de autoridade, né? Então, para os candidatos, estejam firmes para não cair nessas armadilhas que tem lá dentro, que são todas muito sutis, né? Vamos permanecer juntos para ocupar aquele espaço e para não ser ocupado por ele. Todas essas instituições, elas foram criadas não para proteger o povo, né? Muito pelo contrário. E muitas pessoas que ocupam essas instituições estão lá para defender interesses próprios, interesses partidários, ou até mesmo para roubar na cara de pau mesmo, arrancar o que puder, qualquer um, levar vantagem a qualquer custo, né? E aqueles que estão lá por isso, eles se reconhecem. E ainda que sejam concorrentes na hora de levar vantagem, eles se reconhecem e se defendem um ao outro quando chega alguém com uma ideia diferente. Por isso a gente tem que ter essa consciência mútua, coletiva, de que um precisa do outro lá dentro da Câmara para não ser massacrado por essa galera que vai ocupar os partidos e os parlamentos movidos por interesses próprios, né? E que se reconhecem quem está indo lá para desmontar o esquema de que eles querem usufruir. A gente só consegue modificar essas estruturas com coletivos alinhados, porque toda vez que a gente promove um ataque a algum esquema fraudulento na prefeitura, os coletivos que estão se beneficiando se movem coletivamente. Se a gente não tiver um coletivo para se defender, a gente não consegue modificar o funcionamento da máquina. Então tem que estar todo mundo trabalhando junto, um pelo outro, pelos próximos 4 anos, independente de ganhar ou perder. Quando a eleição acaba, a pessoa não pode ficar desmotivada porque perdeu, nem comemorar, achar que acabou porque ganhou. Quando acaba a eleição, aí é que começa o processo político.
Eu tinha anotado muita coisa aqui para falar, eu quero resumir para ver se a gente consegue terminar essa live aqui em meia hora. Tô pulando aqui alguns tópicos, né? Eu falei sobre o vereador ser um mandatário, né? Ele tem que obedecer o eleitor, né? Também a gente tem que levar isso em consideração até certo ponto, porque tem muito eleitor também que acha que o vereador não é o servidor, é um escravo, né? Então não é nem patrão nem escravo, o vereador ele é um servidor, ele é um funcionário, certo? Não é? Tem eleitor que fala, não, você vai pagar a pinga, você vai pagar minha conta de luz. Espera aí, não é assim também, né? O objetivo dessa live é, como a gente não conseguiu ocupar partidos para fazer esse trabalho que está sendo feito agora, é trazer vereadores, candidatos de vários partidos diferentes com quem eu tenho afinidade, para que a gente consiga montar uma bancada na Câmara. Seria melhor se a gente tivesse conseguido se alinhar com antecedência para ocupar os partidos de forma organizada, a favor da população e não a favor de proprietário de partido nenhum, né? Aqui é meio que um quebra-galho que eu estou fazendo, né? O que dá para fazer dentro das limitações que se colocam hoje. Eu gostaria de ter alinhado com os vereadores todos os temas de que eu falei na primeira live, né? Todas aquelas propostas centrais do plano de governo, mas não daria tempo e são muitos temas, são temas complexos. Então eu escolhi o tema menos polêmico de todos aqueles que eu abordei na primeira live para alinhar com todo mundo. Então todos os vereadores que vão participar dessa live, eles assumiram o compromisso comigo de não votar nenhum aumento de tributo contra a população. Sempre que a prefeitura demandar um recurso para atender alguma demanda legítima da população, eles não vão aceitar que esse recurso seja arrancado de você e de mim. Esse recurso tem que ser retirado dos vazamentos, dos desvios que existem na prefeitura, né, e que favorecem interesses pessoais escusos, né. Eles vão trabalhar para fechar esses vazamentos e usar os recursos para atender a demanda da população. As únicas exceções que a gente conversou a respeito de tributos são tributos sobre atividades predatórias e tributos sobre atividades excessivamente concentradoras de renda. Nesse caso é positivo, sim, tributar, mas não, por exemplo, um IPTU que atinge todo mundo indistintamente. Quem estuda orçamento público sabe, não é nenhum segredo, que tem recurso para atender todas as demandas sem precisar de nenhum tipo de aumento de tributo, né? Dos 6 vereadores que vão participar, dos 6 candidatos a vereador, o candidato que está comigo desde 2020 é o Roberto, né? Os 5 que estão chegando estão sendo convidados para se juntar a gente e fazer esse trabalho de longo prazo, até 2028, ganhando ou não. Manter esse coletivo ativo e buscando ampliar esse coletivo, recebendo as demandas, representando o maior número de pessoas possível. E trabalhando com foco na comunicação, né? Informando a população sobre o que está acontecendo. Depois de muito tempo trabalhando em coletivo na política, esse ponto eu já falei, né? A gente percebe que os grupos que estão lá vou repetir isso porque é importante, né? Os grupos que estão lá, eles se organizam coletivamente. Então, não existe herói, não existe essa, se o João Will estiver lá, ele vai mudar. Não vai mudar nada. Se não tiver um coletivo junto, que está alinhado, que está dentro da mesma ideia, não consegue mudar. Uma pessoa sozinha não consegue, não existe herói em política. O que existe é grupo organizado que faz esse trabalho que é desagradável, é chato, mas é necessário, que é ocupar os partidos e os parlamentos com antecedência e com planejamento, e com alinhamento de ideias, né? Porque assim, quando a gente tem um coletivo assim, fica muito mais difícil para os candidatos eleitos caírem na anestesia do glamour, do status, da zona de conforto da classe política, né? E também fica mais difícil para eles desistirem do trabalho por causa dos ataques, das dificuldades, das pancadas que recebem. Mesmo estando recebendo um salário enorme, esse trabalho fica praticamente impossível quando não tem um coletivo de base sustentando. Então, esse é um convite, essa live é um convite para a gente trabalhar junto nos próximos 4 anos, para que não aconteça novamente o que aconteceu de 2020 para 2021, em que havia todo um trabalho estruturado e com a mudança da legislatura, esse trabalho se encerrou, né? É isso que eu quero fazer na política, é manter essa estrutura, muito mais do que candidatar, é manter essa estrutura para que um trabalho tenha uma continuidade de longo prazo. Então, vamos passar agora, 10 minutos, está certinho o tempo, vamos passar agora para a apresentação dos candidatos que eu estou apoiando aqui. Eu vou começar pelo Roberto, que é o candidato em quem eu vou votar, o número dele é 22777.
O Roberto, eu vou votar nele por um motivo muito relevante, né? Ele foi um candidato a vereador na minha chapa em 2020, foi o único candidato que trouxe um projeto de lei escrito, já escrevia projetos de lei desde aquela época, e ele me pediu para apresentar esse projeto, né, se eu fosse eleito prefeito ou se não fosse, como vereador, apresentar. Eu apresentei como vereador, infelizmente deu 7-1, mas felizmente nessa legislatura teve um vereador que pegou o projeto dele e apresentou. Ainda que não tenha mencionado o nome, o projeto foi aprovado. Era um projeto sobre medicamentos, transparência da lista de medicamentos disponíveis na área da saúde. E o Roberto, ele esteve comigo até o final dos processos políticos em 2022. A gente passou por muitas dificuldades, tivemos muitos conflitos na rede, e ele se posicionou junto comigo, levando as pancadas, todas as coisas erradas que aconteceram lá, ele se posicionou junto comigo, foi firme, aguentou pressão, né? Isso é muito importante para um candidato, que aguente pressão. Essa fase partidária de articulação prévia às eleições é um teste, né? Para ver se a pessoa aguenta essas pressões. E o Roberto passou por esse teste, ficou junto comigo até o final. Por isso que eu confio, voto e peço voto para ele. Então, agora, com vocês, 3 minutos para cada candidato. O primeiro candidato aqui de hoje, Roberto Nunes, 22777. Bem-vindo, Roberto. Obrigado, João. Boa noite a todo mundo. Com essas palavras do João aí eu fico feliz demais, né? Porque a gratidão é eterna, né? A gente sabe o trabalho que é difícil que a gente fazer em Alto Paraíso. Trabalhar não é fácil em todas as situações, né? Obstáculos, luta, tem uns que entendem os interesses, outros a mais, mas sempre a gente alinhou e buscou esse trabalho, porque a gente busca o melhor para a população. O melhor da população é para todo mundo, não é só para um, nem para dois, nem para três. Então esse é o trabalho, João. Eu te agradeço pelas palavras, tamo junto, tá? Estou aí como vereador, coloquei à disposição novamente. Sou formado em contabilidade, tenho uma pós em gestão, trabalhei muito tempo na área pública, tenho um escritório de contabilidade aqui em Alto Paraíso já há 4 anos. Então eu estou preparado, tá, para enfrentar, para fazer leis, para brigar, fiscalizar. Então, diante de todo mundo aqui, eu já te convido, João, para trabalhar comigo, tá, para somar, para pegar essa experiência, que você tem muita experiência, tem muito conteúdo para colocar na disposição da nossa cidade. Então aqui eu trouxe uns projetos que a gente briga, tem vários projetos que a gente luta para a melhoria da nossa cidade. Um importante aqui que eu coloquei, que eu estava até conversando com o João, que eu busquei foi a fala em público na Câmara. Você sabia que em Alto Paraíso a população não tem voz? Por que não tem voz, Roberto? É porque eles colocaram uma meta lá, que a população, a pessoa quer tem um projeto lá para analisar, ele só pode ficar no final, depois de todos os processos passar, aí ele pode dar sua opinião. E eu vejo que não é assim, entendeu? Na Constituição a emana é do povo, então a gente vai obrigar, a gente já pegou mais de 100 assinaturas, precisa mais de 200 e poucas assinaturas, 5% da população, para a gente derrubar esse processo. Por quê? A voz é do povo, o povo tem a voz na Câmara de Vereadores. Então isso é muito importante. Quando, por exemplo, colocou um projeto lá, colocou um projeto, aí vai esperar toda a demanda para depois ter uma voz? Não, a pessoa não vai ficar aguardando todo o trajeto daquele processo para manifestar. Não, ela tem que manifestar na hora. Tá? Então eu estou buscando uma assinatura popular, tá? Para a gente dar segmento nesse processo. Outra coisa muito importante também que eu vejo, tem 4 anos que eu tenho escritório de contabilidade ali na rua de 12 de dezembro, a contramão. Que contramão é essa? Aquela rua de 12 de dezembro ali, ela não existe mais, acabou. Porque os comércios ali, a maioria foi para a avenida ou foi para a parte de cima, porque as pessoas colocam o GPS lá, um exemplo, coloca o GPS e não passa, e não vai, sempre vai para outras ruas, para a avenida, e não chega na 12 de dezembro, onde tem o setor ali de comércio. A maioria, não sei quem foi que inventou essa lei da contramão, só falando, com certeza ele não tem um comércio naquela via, porque se ele tivesse um comércio naquela via, ele não tinha colocado, porque comércio, gente, gera emprego, gera receita.
E é isso que a cidade a gente precisa. Então analisa antes de fazer um projeto, analisa, chega, conversa com as pessoas e vê realmente a situação de quem está lá, né? Então caiu o movimento. Então já está acabando, quero agradecer a vocês, conto com o voto de vocês, o João passou o apoio, quero o apoio grande de vocês. Coloca eu naquela Câmara de Vereadores, coloca eu naquela Casa de Lei, que eu quero fazer a diferença, eu quero fiscalizar, que é o trabalho verdadeiro do vereador. Tá? Obrigadão, Roberto. Obrigado, eu agradeço. Tem meu voto. Tamo aí. Tamo junto. Valeu, João. Obrigado. Valeu. Vamos lá para a próxima candidata. Agora Thaís Torres. É a candidata que está forte. Eu estou fazendo a pesquisa na Rádio Peão. Eu acredito que está entre ela e Joca para ser a candidatura mais votada aqui em Alto Paraíso. Mas não é porque ela está com muito voto que pode entrar nessa do já ganhou, né? A gente lembra do Alan, que foi prefeito, derrubaram a candidatura do Alan assim, já ganhou, não precisa do voto, né? Então quem vota na Thaís, continue votando, porque até eu vi gente usando isso contra ela, já ganhou, eu posso votar em outra pessoa. Não. Mantém seu voto, que esse argumento derruba, tem que ficar de olho e manter todos esses votos firmes, né? A Thaís, ela conta com o apoio da Mel, que é uma pessoa que eu confio muito, que eu tenho certeza que também vai estar junto, vai estar acompanhando o trabalho dela na Câmara. E eu vejo assim na rua, assim, os comentários que eu ouço sobre a Thaís, muita gente espera, Thaís, assim, que você seja a pessoa que vai puxar a oposição na Câmara. Eu vi, é um peso que recai sobre a sua candidatura. Tem muita gente, grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade, né? Então, eu torço por você, torço que você chegue lá e honre essa responsabilidade, faça um mandato bonito. Então, a palavra está contigo. Agradeço, João. Agradeço aqui o espaço, por ter mobilizado esse espaço para dar voz, né, a alguns candidatos, que é super importante que todos possam, né, saber as reais propostas de cada candidato. Eu tenho consciência dessa responsabilidade de encarar uma disputa no Legislativo e é com total consciência dessa responsabilidade que eu me coloco nesse lugar. Né? As minhas principais motivações de encarar essa disputa e uma vaga, né, no Legislativo é a falta de representatividade, de representantes que leve para os centros das discussões políticas os reais interesses da nossa comunidade. Né? É por ver tantas injustiças acontecer com pessoas que vivem aqui e que isso me coloca num lugar de desconforto. Né? Então eu me coloco nesse lugar para ser representante dessas pessoas, para ser voz e levar para os centros das discussões políticas os reais interesses dessas pessoas, os reais interesses da nossa comunidade. Eu gostaria de deixar claro que, antes mesmo de encarar essa disputa política, eu já atuo, né, como uma representante pela minha comunidade. Eu já atuei como conselheira tutelar, que foi um lugar onde eu tomei conhecimento da grande situação de vulnerabilidade social que muitas famílias vivem aqui em Alto Paraíso, e é um lugar desconhecido por muitas pessoas, né? Muitas pessoas não querem olhar para não perder seus privilégios, né? Então, ter um olhar cuidadoso para todas essas questões sociais. Já atuei também recentemente como assessora de cultura e com projetos sociais particulares, sem fins lucrativos, que eu já desenvolvo pela minha comunidade, né, em prol de toda a comunidade, né, em um benefício coletivo. E os meus principais projetos são aqueles que são voltados para as áreas sociais, a fim de minimizar o abismo de desigualdade social que a gente enfrenta aqui em Alto Paraíso, que é muito grande. Né? Eu sempre trago isso nas reuniões que eu tenho tido. Existe um abismo de desigualdade social muito grande, enquanto tem pessoas muito ricas de um lado, existem pessoas de outro lado vivendo em situação de vulnerabilidade social, em situação de extrema pobreza, e muitas pessoas não têm conhecimento ou não querem olhar para isso. Então, os meus projetos são voltados para essas áreas. Garantir que quem vive nos bairros descentralizados tenha o direito de ter água nas suas torneiras, que tenha o direito de morar em um local com asfalto. Eu moro no Novo Horizonte e eu sofro com isso
Todos os anos é a mesma situação, a gente sofre com falta d'água, a gente sofre com a situação da poeira nas ruas que não tem asfalto. Então é ter um olhar de cuidado para as pessoas que vivem aqui e são desfavorecidas, que não têm seus direitos atendidos e que têm suas vozes silenciadas. É ser voz para quem não consegue falar e ter seus direitos atendidos. Obrigadão, Thaís. Eu que agradeço. Obrigada a todos. É uma coisa que eu falei que a Mel tá apoiando a Melissa Maurer, fotógrafa, né? A próxima candidata que vai falar aqui é a doutora Lidiane Cação. É uma candidata que eu quero muito que ganhe, eu tenho certeza que com a doutora Lidiane na Câmara ela vai fazer barulho lá. Acho que de todas as candidaturas que vão se apresentar hoje aqui na quarta, eu sei que vai ser a primeira que vai denunciar as coisas e é muito importante a gente ter uma pessoa com esse perfil dentro da Câmara. Faz muita falta. Eu quero muito que você ganhe, porque a gente precisa de uma pessoa assim que nem você. Na Câmara é uma pessoa técnica, advogada, que conhece, né, o funcionamento legislativo. Então a palavra está contigo. Boa noite, moradores da nossa cidade linda de Alto Paraíso de Goiás. Sou mãe, mulher, advogada, moro aqui há mais de 12 anos. Sinto na pele tudo que a gente passa, todos os problemas crescentes da nossa cidade. Vi de perto Alto Paraíso crescer de uma forma muito rápida, o turismo de uma forma muito descontrolada, sem princípios de sustentabilidade, né? Olhando para esse futuro de Alto Paraíso, como será a nossa cidade daqui a 10 anos? Foi por isso que eu resolvi me candidatar a vereadora. Porque atuando aqui, a gente consegue ver várias coisas que poderiam ser feitas de uma maneira melhor, de uma maneira a envolver mais a comunidade, né? Mas tudo é votado às escuras, né? Tem votação até de porta fechada, né? Muita coisa acontecendo, né? Então, eu resolvi candidatar a vereadora e usar os meus conhecimentos, sair só da plataforma da advocacia, onde eu também desenvolvo trabalho social, e aumentar essa prestação de trabalho, porque eu me sinto em dívida com Alto Paraíso de Goiás, porque foi uma cidade que acolheu a mim e ao meu filho, né? E aqui eu criei ele com a ajuda de todos, né? Encontrei muita gente boa no meu caminho aqui, né? A gente encontra problemas, lógico, em todos os lugares, mas passamos as propostas, né? De hoje. Eu tenho propostas principalmente na área da mulher, né? Para mim é um absurdo uma cidade de 11 mil habitantes não ter uma sala de parto para as mulheres, né? Que tem que ser aquele desespero toda vez que alguém... Morei na frente da emergência do hospital durante 5 anos, né? Eu presenciei muita coisa ali, né? Então a saúde é algo que a gente precisa bater em cima mesmo, né? E com essa expansão de Alto Paraíso, muito me preocupa, porque se a gente pensar Alto Paraíso daqui a 10 anos, como vai estar a água? Como vai estar o lixo? Como vai estar a urbanização dessa cidade, né? A saúde, a segurança pública, oportunidade de trabalho, os aluguéis altos, né? Por causa do excesso, né, de loteamentos, de uma forma a não compensar o impacto social que isso causa na cidade, né? A gente já teve uma experiência aí no passado, né, em que os aluguéis aumentaram muito e até hoje continuam altos, baixou um pouco, mas ainda está muito alto para uma pessoa que é trabalhadora, né, que ganha salário mínimo. E dentre as minhas propostas, além da sala de parto também, eu vou defender a aplicação de um programa de higiene bucal para as crianças no ensino fundamental, porque isso é fundamental, né, para o crescimento saudável das crianças, né, para a dignidade da pessoa, né. Também defendo o atendimento fitoterápico, né, na prevenção de doenças na saúde da mulher. A gente tinha a Dona Flor aí, que Deus a tenha, mas socorreu muitas mulheres, né, nesse período difícil que nós mulheres passamos durante a menopausa. Muito tempo, né? E também tem outros projetos, né?
em relação à educação, né? Está atuando em cima de trazer uma escola profissionalizante para os jovens que quando passam para o mercado de trabalho sentem esse impacto muito grande. Meio ambiente, uma das principais pautas é o levantamento das principais nascentes do entorno da cidade, um estudo hídrico, para que a gente possa ter uma outra alternativa quando essa nossa nascente não der mais conta, né? Então tem muitas questões que eu me preocupo. Vocês podem acessar em www.lidianecacau.com, que é o cação, sem o cedilha e o tio, né? .com, e vocês podem ver lá minhas propostas, né? Com mais propriedade, poder analisar melhor todas as minhas propostas específicas em problemas pontuais que nós temos em Alto Paraíso. Foi um grande prazer estar aqui. Confesso que fiquei um pouco nervosa, mas vamos que vamos, né? Vamos, sucesso. Obrigada, doutor. Sucesso para todos nós. Próximo candidato que vai se apresentar aqui é o Felipe Correia, psicólogo. Ele foi presidente do CMDCA no ano passado, fez um trabalho muito diferenciado, principalmente nas eleições do Conselho Tutelar, né? Já atua como psicólogo e nessa área de criança e adolescente, nos diagnósticos, na área da mulher também, dos idosos, das crianças, né? Tem uma atuação bem relevante no município já há 14 anos. E eu quero deixar claro que assim, ele está na rede, a gente teve esses problemas que eu comentei, né, que eu enfrentei junto com o Roberto, ele entrou muito depois disso, não tem nada a ver com esses problemas que aconteceram no passado, né, e eu desejo todo sucesso, Felipe, que você ganhe essa e faça um bom mandato lá dentro. Com a palavra. Obrigado, João. Boa noite, né? Obrigado a vocês que estão acompanhando a nossa live. Para mim é uma grande satisfação estar aqui, saudando também meus colegas candidatos. Eu estou em Alto Paraíso desde 2010, são 14 anos trabalhando com o povo daqui, né? Já trabalhei pela assistência social e pela saúde principalmente, né? No primeiro momento pelo CRAS, passei também pela Associação Paulo de Tarso, também passei na saúde cuidando da questão da dependência química de álcool e outras drogas. Na sequência fui para o CRAS, para a zona rural, depois fiquei no CRAS atendendo o povo da zona urbana, na sequência fui para Cavalcante atender mulheres vítimas de violência. Continuei morando aqui, trabalhando lá. Depois passei a trabalhar no SUS, né, como psicólogo do SUS. Em 2020 fizemos um projeto chamado Psicoterapia Solidária, já que não tínhamos psicólogo na saúde, achei muito importante a gente mobilizar meus colegas psicólogos para oferecer atendimento psicológico a preço social gratuito para a comunidade. Na sequência, em 2021, voltei para a prefeitura, trabalhei na Secretaria da Assistência Social, levantando dados sobre a realidade socioassistencial do município. Todo esse meu histórico culminou nos últimos 2 anos, quando eu entrei no CMDCA. E no CMDCA conduzi, né, pela primeira vez um processo de escolha do Conselho Tutelar com urna eletrônica, garantido transporte e presença de urna eletrônica nas zonas rurais do município. E foi uma experiência muito enriquecedora para mim, né? Consegui levar todos os candidatos ao Conselho Tutelar para as rádios, né? Rádio Rural, Rádio Paraíso FM, a Rádio de São Jorge. E comecei a pensar, as pessoas começaram a me sugerir, né, a me candidatar a vereador, e eu comecei a pensar com carinho nessas ideias e coloquei como 4 propostas principais, que é o cuidado com a infância, o cuidado aqui no município, infelizmente, né, quando eu era presidente do CMDCA, entreguei o primeiro diagnóstico sobre a situação da infância e adolescência no município, com dados chocantes, preocupantes, e o que mais me chama a atenção é a falta de serviços para crianças que sofrem violência. A criança cresce com aquele trauma, se torna um adulto com problemas internos que faltou na infância um cuidado que precisava ter sido realizado com aquela pessoa, com aquela criança. Também, né, ainda defendendo as minhas ideias, né, por serviços, né, de acompanhamento especializado para mulheres que passam por situação de violência. Vivenciei isso na pele lá em Cavalcante, como é importante ter um serviço desse aqui em Alto Paraíso. Por mais serviços também para a população idosa. O nosso município está cada vez mais com pessoas idosas, o Brasil como um todo, né? A nossa pirâmide etária está deixando de ser uma pirâmide, está virando uma coluna. A gente vai ter cada vez mais idosos, daqui 10 anos, 20 anos, a gente vai ter mais idosos do que população jovem. É muito importante que o nosso município se prepare para essa transição demográfica. E por último, por mais serviços de saúde mental.
dessa minha história, né, assim, como psicólogo atuando em Alto Paraíso, eu vejo como essas maiores necessidades do município e que infelizmente nem a Câmara dos Vereadores e nem a Prefeitura deu o devido cuidado, a devida atenção. Eu nunca vi um vereador, nunca vi ninguém da Prefeitura dando a devida atenção para essas causas. E é por isso que eu me colocando como candidato. Na minha vereança, né, se o caso seja eleito vereador, né, se Deus quiser, no domingo estaremos celebrando juntos. O mais importante que eu acho é trazer a Câmara dos Vereadores para a população, o povo se sentir à vontade dentro da Câmara dos Vereadores. Da mesma forma também que a Câmara dos Vereadores tem que participar da sociedade, né? Estar presente, trazendo sessões itinerantes para o assentamento Silvio Rodrigues, Docilina Folador, Sertão, Moinho, Cidade Alta, Novo Horizonte. É importante trazer a fazer esse entrelaçamento, né, essa mesclagem entre a Câmara dos Vereadores e a população. No mais, pretendo também fazer a atualização das leis, né, a respeito da infância, das mulheres, dos idosos e ser uma voz ativa fiscalizando a Prefeitura no sentido da garantia de direitos, instituindo a política do cuidado como um valor importante no nosso município. Tem tempo ainda? Deu 4 minutos. Como o Roberto falou 4, a gente esticou para 4 de todo mundo. Deu Muito obrigado minutos. pela atenção, foi uma alegria estar aqui. Obrigado, João, pela oportunidade. Valeu, Felipe. Dia 6 de outubro, 18 mil. Muito obrigado. Aqui, ó, 18 mil. Acho que a doutora Lidiane esqueceu do número, não falou. Obrigado, gente. Valeu. Próximo candidato que vai apresentar suas propostas aqui é o Severino. Severino é uma candidatura assim, que eu considero uma questão de justiça, a candidatura dele, né? Por todos os processos que ele passou, principalmente no ano de 2022, né? A gente até teve alguns embates naquele processo antes, pouco antes, mas depois se entendemos, todo mundo erra, né? Então, assim como eu, tive muitos erros na política, apoiei Leda Borges, Lucas Calil, foram erros graves, mas quando a gente erra, a gente se retrata, né? Se retrata dos erros e segue em frente, sem cometê-los novamente, né? Severino ele traz uma série de pautas que às vezes são tratadas como se fossem menos relevantes, né? Pautas do âmbito nacional, a necessidade de combater a polarização, a bipolarização política, né? Que são questões que cada vez mais afetam o nosso município, né? Tem uma visão bem ampla, tem muitas ideias boas. Ele está com esse projeto já há muitos anos de trazer as Casas da Democracia para Alto Paraíso, que é um projeto que eu boto muita fé. E ele traz ideias bem diferenciadas, de propostas e uma visão bem detalhista, cuidadosa, né, na avaliação dos projetos. Então, todo sucesso para você, Severino. A palavra está contigo. Bom, bem, boa noite, pessoal. Eu sou o Severino Lucena, 18018. Eu tenho repetido bastante esse mantra ultimamente. Acho que vai até sábado. E eu basicamente comecei essa campanha sem muitas propostas, além é claro de propostas que eu já tinha certeza que tinham aceitação dentro da sociedade, porque já tinham sido mapeadas antes por outras pessoas. E, por exemplo, estou falando aqui do João, a questão da meia entrada nas cachoeiras, que é algo que eu pretendo levar adiante logo que possível. Essas propostas que eu tenho hoje, por exemplo, nós precisamos de muito mais lixeiras na cidade, são propostas que eu fui conhecendo, fui agregando, fui internalizando à medida que eu fui conversando com as pessoas nas ruas. E é interessante isso porque aos poucos eu fui me dando conta de que a nossa cidade está muito suja. Eu comecei a perceber onde ficam as bocas de lobo, os bueiros, e perceber como eles estão descuidados. Também está cheio de galho, de folha, de tudo quanto é coisa. E comecei a descobrir que a vossoroca que existe no Eldorado, por exemplo, ela tem a ver com as águas pluviais, uma parte das águas pluviais que o nosso município despeja, e está assoreando São Bartolomeu, porque é uma vossoroca que basicamente ela está em areia, é um terreno arenoso, e sempre que chove aquilo ali está aumentando. E até já ouvia de algumas pessoas que entendem do assunto que não é algo tão difícil de resolver essa questão, seria levar os canos mais para baixo.
Então, falando mais no Novo Horizonte. Novo Horizonte sofrendo constantemente com falta de água. Muito importante a questão de se colocar um reservatório de água lá no alto do Novo Horizonte, para que as pessoas sofram menos com essa questão da falta de água. Que exista bomba reserva, para quando a bomba quebrar, não precisar ir para outra cidade para consertar, e nesse meio tempo as pessoas fiquem sem água. Ninguém nessa cidade tem que ficar esquecido. Ninguém nessa cidade pode ficar tanto tempo sem água. Isso não é legal, isso não é humano. E nós queremos uma cidade humana, nós queremos uma cidade que cuida das pessoas, uma cidade mais inclusiva, uma cidade para todos. E para que isso ocorra, a população sabe muito bem o que é necessário. E a ideia desse mandato, que eu só vou me candidatar uma vez, é estar na rua, escutando as pessoas e levando essas demandas para a Câmara. E principalmente fortalecendo a questão comunitária, para que nós, enquanto comunidade, resolvamos o máximo possível, tenhamos autonomia e empoderamento para resolver as nossas questões. E o que a gente não consegue resolver entre nós vamos levar para a Câmara e nós vamos cobrar e fiscalizar o poder público. Eu acho que isso é muito importante, o fortalecimento da política comunitária, e estar sempre com as pessoas, e não de 4 em 4 anos. E por isso é uma candidatura única, de um mandato só. Porque depois nós vamos estar conversando e alguém que tem ideias parecidas vai poder entrar lá de novo, depois. Deu? Deu. Obrigado. 18018. Valeu, gente. Sucesso. Agora, o último candidato da live de hoje eu conheci faz pouco tempo. O Eli, do Céu de Gaia. Tudo bem, Ian? Joia. Conheci agora, durante o processo eleitoral, seriam 5 vereadores em cada uma das lives, né? Depois eu acabei acrescentando mais 2 por ter conhecido o Eli. Também vamos ver quem vai aparecer na live de quarta. Talvez tenha até 7. Vamos ver quem que vai confirmar para a live de quarta-feira. O Eli, assim, o que me chamou a atenção nas conversas que a gente teve, assim, foi ele é um cara muito inteligente. Assim, eu passei uma série de projetos complexos para ele, rapidamente ele pegou, entendeu, pegou os pontos. Eu sei que dentro da Câmara isso faz diferença, porque o volume de informação é gigante lá dentro. Então, um cara com a inteligência do Eli lá dentro vai dar conta de... Ainda 4 anos é insuficiente para estudar tudo que tem que ser estudado, sem a menor dúvida. Mas o que vai fazer a diferença na hora de estudar esses projetos, né? O Eli, da mesma forma que o Felipe, também ele está na rede, não estava nessa época que a gente teve os problemas, ele entrou agora, não tem nada a ver com esses problemas que eu e o Roberto passamos, o Jonathan junto com a gente também passou lá no passado. Então, sucesso, Eli, a palavra está contigo. Eu gostaria de agradecer desde já a oportunidade para falar, né? Que a gente às vezes vem de locais onde a gente poucas vezes tem a possibilidade de usar a lei da natureza, né? Com 2 chances para ouvir e 1 para falar. E aí eu trago para vocês a questão de como que eu saio, né, desse local onde eu votava para um local onde eu agora estou podendo ser votado. Então eu estou trazendo aqui para vocês, gente, inovações, né? Eu não trabalho com a velha política, eu trabalho com o novo, no aspecto de como a gente pode realmente ser efetivo. Trouxe aqui um cartãozinho de semente, né, com o meu número aqui, que a gente trabalha com as causas do bem viver, pensando como que pode viver bem, independente de classe, gênero e raça, de qual bairro que você vive. Então a gente sabe de muitas desigualdades que acontecem aqui, que tem endereço, a gente sabe exatamente como as coisas não são com equidade, né? E aí também eu venho do turismo, né? Sou astrônomo de formação, astrofísico, e eu tenho uma visão da integralidade, né? Eu trabalho com dados. Eu sinto falta de uma política baseada em dados. Não é a ciência política, mas a política baseada em ciência. A gente vê aí cerca de 70% das informações que estão circulando hoje nas redes são falsas, que talvez algum dia a gente tenha aí uma inteligência artificial que saiba, né, realmente falar, opa, fake news. Então a gente tem que pensar que isso faz relação com o buraco que a gente tem ali. Então como que a gente pensa uma integralidade, né? A gente está numa cidade turística. O que significa sustentabilidade, né? Sustentabilidade não é o ESG, como muitas vezes as empresas colocam, né?
muitas vezes fazendo os color washes, green wash, né? Várias cores, né? Simplesmente é aquela coisa que fala, mas cadê a responsabilidade social? Preservado onde embaixo está preservado. Esses diversos âmbitos, cultural, diversos elementos, né? E aí também traz a questão de um alinhamento partidário, que eu vejo a rede como esse partido que traz essa visão. Realmente, agora a gente está numa fase onde quem está vindo agora traz uma visão da questão do voto consciente, da questão do voto... O que é o voto consciente, né, gente? Voto consciente, entenda-se, não votar só porque é amiguinho ou familiar. Porque já pensou, gente, olha o astrônomo lá, que veio lá de Capelinha, uma cidadezinha que já está passando aí por uma questão sabe, aquele 1,5 graus, lá já está 5 graus. Então já estamos com situações super avançadas de degradação ambiental. Então a gente também a gente tem que entender que o sustentável significa também pensar em como mitigar. Hoje a gente tem que pensar que mudanças climáticas, a gente está num único planetinha, um planetinha azul chamado Terra. Será que ele está azul ainda? Até quando ele vai ser azul? Então eu tenho que trazer uma visão integral e eu só acredito que isso é possível através da educação, né, gente? A gente tem que pensar em criar esses espaços onde a gente comunique de maneira adequada, traga a educação ambiental desde as crianças que nunca foram no parque, né, até um turista que precisa entender que a gente ainda não tem a questão do lixão. Será, já imaginou esse cara turista que levasse embora o lixo que ele produzisse? Ou então, se tivesse uma taxa, não para os turistas, mas uma taxa para a gente saber exatamente quantos negócios tem aqui. A gente não sabe, a gente precisa desses dados. A gente precisa então trazer um modo onde a gente vai trabalhar com esses dados. E aí onde eu vejo, gente, propostas. A gente precisa realmente tirar da ideia e tirar também de papel a questão de constituir a casa de conselhos. Porque lá é onde você empodera as pessoas. Você realmente cria um espaço. Então também precisa circular também. E deixo aqui para vocês, gente, ó. Aperta 1 e esquece o dedo no 8. Aqui é um papelzinho semente que você pode depois plantar. Pense bem no voto consciente. Deixa eu mostrar aqui. Pense bem, gente. Quem que é o seu candidato se você encontrou um santinho dele na rua? Porque se encontrar esse aqui, ó, pode nascer uma margarida, pode nascer uma pimenta, pode nascer que um dia isso aqui seja, por exemplo, uma semente que a gente possa regenerar o cerrado, os biomas do Brasil. A gente entender como que uma campanha pode chegar e chegar efetivamente, né, gente? Agradeço muito. Dia 6, aperta 1 e esquece o dedo no infinito, no 8. Viu, gente? Agradeço demais a confiança. É um voto de confiança, não é um voto que vai acabar no dia 8, no dia 6, né? Deixo minha palavra aqui de firmar esse compromisso, que não vai parar aí, tá bom? Maravilha. Valeu, Eli. Obrigado pelo espaço, João. Obrigadão. Bom, gente, com a fala do Eli, eu até perdi a conta do tempo aqui na última fala. Com essa fala a gente encerra a live de hoje. Na quarta-feira vamos continuar com a apresentação de mais candidatos a vereador que eu estou apoiando. E até a próxima. Muito obrigado pela audiência. Até já.